Bom, 3 recadinhos enquanto o pessoal vai entrando, tá? Primeira coisa, espero vocês toda quinta-feira aqui pra gente conversar, pra gente encontrar, pra gente refletir e fazer ótimas reflexões aí pro nosso crescimento, pra nossa família, e conto com todos vocês. A live vai ficar salva por algumas horas. A intenção é fazer essa live e tirar do Instagram e levar para a imersão. Então, as alunas da imersão estão toda semana com conteúdo. Então, o melhor é estar aqui com vocês, conversar ao vivo, ouvir de vocês, a opinião de vocês, e essa troca aqui ao vivo é o melhor. Então, conto com vocês toda quinta-feira aí. Vamos ver firmes aí ao longo de 2023. É o meu propósito. E outro recadinho, que eu preparei um material, o resumo de tudo que eu vou falar aqui, dessas reflexões, e fiquem comigo até o final que eu vou explicar como que vocês vão ter acesso aí a esse conteúdo. Educação de filhos, mas também serve para nós, é como eu costumo falar, as virtudes que a gente quer nos nossos filhos, nós temos que cultivar primeiro em nós, somos exemplo aí. Então hoje eu preparei um conteúdo muito especial, que eu tenho certeza que pode ajudar, e as reflexões, elas servem para isso, né? Não existe receita para educar um filho, mas existe conhecimento, que a gente pode adquirir o conhecimento, e a gente pode aprender a cozinhar, e a gente faz a nossa própria receita. Cada filho aí tem os seus desafios, cada filho tem a sua idade, a sua fase, e a gente precisa de conhecimento, a gente precisa dessa troca aí, que para aumentar aí a nossa visão sobre o que é educar um filho, uma missão tão difícil, né? Então, queria pedir para vocês, gostaria que vocês gostassem, é claro, mas além de gostar ou não do conteúdo, eu gostaria de ouvir o que ajudou, o que na prática aí virou uma chavinha, em qual momento que toda essa reflexão, eu vou construir todo um raciocínio, fiquem comigo até o final, porque a gente tem muito que conversar. E é como eu falei, tudo que a gente faz para o bem dos nossos filhos, a gente precisa cultivar esse bem em nós. Então, nós somos exemplos e a gente precisa aí fazer isso pela nossa família, tá? O tema de hoje eu fixei. Boa noite, tudo bom? Seja muito bem-vinda. Vamos começar então a nossa conversa. O tema de hoje é regras e limites, como aí instruir os nossos filhos na medida certa, né? Para quem? Medida certa para quem? Para sua família, para minha família. E aí que está a grande questão, né? Cada um tem as suas circunstâncias, cada filho tem a sua fase, cada filho tem a idade. Eu, quando morava no Brasil, eu tinha uma rotina, aqui a minha vida mudou completamente. Então, temos aí cada um de nós as suas circunstâncias. E cada filho é um filho. A gente precisa, de forma individual, analisar quais são as necessidades da nossa família. Se a gente quer crescer com a nossa família, se a gente quer crescer o crescimento próspero para todo mundo, nós precisamos encarar as nossas circunstâncias, né? E isso a gente precisa ter essa consciência para a gente ajudar todos no nosso lar. Então, como eu falei, educar filho não tem receita de bolo, mas tem conhecimento, e se a gente souber cozinhar, a gente pode fazer a nossa receita e pode melhorar cada dia mais. Nós estamos nesse mundo justamente para isso, para melhorar, para crescer, para evoluir. Deus espera isso de nós. Então, o primeiro ponto disso, de regras e limites para educar os nossos filhos, o primeiro ponto que eu trouxe é que o passado tem muito a nos ensinar. Primeira coisa que eu quero fazer essa comparação dos dias de hoje é que a modernidade, os tempos modernos, ele quer condenar tudo o passado, ele quer pegar o tradicional, falar que tá tudo errado e que o certo é o hoje. Não é bem assim. Nós temos muito que aproveitar do passado. E isso é sabedoria, a gente olhar para trás, ver o que deu certo e falar, não, peraí, isso aqui eu quero manter. E tem muita coisa da educação moderna, da psicologia moderna, que condena, mas não tá dando certo, né? Nós temos aí muitos números, muitas coisas que as crianças, se você olhar como era antigamente um lar, se você olhar antigamente como era uma escola, o convívio, os parquinhos, um supermercado, você vê que as coisas estão diferentes, não é mesmo? Então, não que estava 100% certo, mas tem muita coisa que não tá dando certo, né? Então, é essa comparação que eu quero trazer. Nós não podemos condenar só o passado, a gente precisa absorver o que o passado tem de bom para nos oferecer.
Principalmente porque, eu já falei para vocês, o nosso meio hoje, ele tá distorcendo muito o que é moral, o que é princípio, o que são os valores, e não tá dando certo. Nós estamos vendo uma geração com muitos problemas. E é sobre isso que eu quero falar com vocês. Primeiro ponto, eu trouxe 10 fatos. O que nós podemos comparar com o passado e com o presente, que as coisas estão diferentes. Eu quero a ajuda de vocês. Se eu esqueci alguma coisa, complementem aí o que eu for falar. Principalmente nessa comparação de passado com presente, a gente precisa pensar o que era positivo e que hoje está se perdendo. Fato 1 que eu vou trazer para vocês, religião. Religião era obrigatório dentro dos lares. Hoje em dia se perdeu. Eu já trouxe uma pesquisa e vou compartilhar com vocês uma pesquisa aqui que, olha só, em 1960, 0,5% da população declarava que não tinha religião. Era um número muito pequeno. Então as famílias tinham dentro do seu lar a religião, a base. A família era formada com princípios, com valores. Hoje em dia, ano de 2022, foi feita uma pesquisa e mais de 34% dos jovens se declaram sem religião. Isso significa o quê? Não está tendo religião dentro dos lares. Acabou. E isso é muito preocupante. Então, fato 1, religião era obrigatório dentro dos lares. Hoje em dia, isso está se perdendo. E olha que 1960 não está muito longe. Não estamos falando aí de outro século, outra época. Não, nós estamos falando aí, 1960, meu pai era jovem. Isso aí era 0,5% as pessoas que se declaravam que não tinha religião. Olha agora, os jovens, mais de 34%. Então é uma coisa muito, muito, muito desproporcional, né? Um outro ponto que eu trouxe aqui, que as crianças obedeciam, as crianças respeitavam os pais. Hoje em dia, infelizmente, é muito comum, tanto aí no Brasil quanto aqui nos Estados Unidos, a gente é óbvio, a gente enxerga, são fatos. Crianças, muitas vezes, de 3, 5 anos, bate no rosto da mãe. Isso em supermercado, eu cansei de ver essa cena. Eu falo, esses dias atrás eu vi isso, eu falei, meu Deus, o que o meu avô falaria, pensaria se ele visse isso dessa geração. Infelizmente, e isso não sou eu que estou dizendo, isso é um fato. Professores eram autoridades. Infelizmente, eu trouxe uma pesquisa essa semana nos meus stories e vou compartilhar com vocês. O Brasil é número 1. Não tá aparecendo. Infelizmente, o Brasil é número 1 ranking de agressões a professores nas escolas do Brasil. Isso é muito grave. Imagina, ranking número 1 de professores que são agredidos por alunos. Então, isso não acontecia antigamente. Isso é um fato que agora está acontecendo. Até ouvi uma homilia do padre esse tempo atrás. Ele estava falando que na época dele os professores davam aula sentado. Quem estiver aí e lembrar das histórias dos avós, complementa aí nos comentários. Mas naquela época, os professores ficavam sentados em sinal que ele era uma autoridade, ele era respeitado, ele fazia uma pergunta, o aluno levantava a mão, ele autorizava, o aluno levantava para responder. Então, antigamente, a gente sabe que professor era respeitado, autoridade, os pais, e isso tá mudando. Tem uma outra pesquisa que eu postei nos meus stories, aumenta 70% de agressividade contra os professores nas escolas, nas salas de aula. Gente, isso é muito sério, o que está acontecendo, né? É um fato alarmante, infelizmente, o que está acontecendo hoje em dia em relação a essa nova geração. Eu, abrindo um parênteses, eu sou advogada, eu sou cuido de processos previdenciários, e o que acontece? Nesses últimos 15 anos atuando, atendi muitos professores. E os professores estão relatando uma dificuldade muito grande de ficar em sala de aula. São professores que estão pedindo aí com 10, 15 anos, às vezes nem isso, aposentadoria por invalidez, porque estão extremamente cansados, desgastados, estressados com o mau comportamento dos alunos. As famílias jogam os alunos, os filhos, para a escola educar, só que quem educa são os pais.
Então os professores estão aí pedindo aposentadoria por invalidez, estão com transtornos mentais, estão querendo aposentar o mais rápido possível porque está intolerável ficar dentro de uma sala de aula. Então são dados aqui, caso de violência em salas de aula, não está aparecendo toda a manchete, aumenta 48%. Essa é a realidade das nossas escolas, alunos agredindo os professores. E isso, né, se a gente for fazer uma comparação com o passado, isso não acontecia. Então, eu abri uma caixinha essa semana no Instagram e comentaram assim: povo antigo batia, só não agir com violência, aprender com as coisas boas. Exatamente. Antigamente as crianças eram espancadas, o professor batia. Gente, não tô falando que eu concordo com isso, não isso, claro que não. Mas é para trazer uma reflexão que se no passado houveram erros, a gente tem que melhorar e não criticar o que dava certo. E os números mostram que as coisas estão piorando cada vez mais, né? Os tempos modernos aí, eles não estão solucionando os problemas. Então, por isso que eu trago essa reflexão. Jamais a educação tradicional cristã, tão combatida hoje pelas teorias modernas, ela jamais aceita ou concorda com a violência, com a agressão, nada disso. A Bíblia não fala isso, pelo contrário, a ira é um pecado. Né? Então a gente não pode aí simplesmente querer dar razão a essas teorias modernas. O que eu falo de teorias modernas? Disciplina positiva, disciplina neurocompatível, educação do apego, tudo isso aí são teorias modernas que condenam a educação tradicional cristã. Mas infelizmente, o que acontece? As coisas estão piorando. Então, por isso eu vou voltar lá nos 10 fatos que eu comecei e aí eu acabei me prolongando mais. Vamos fazer um comparativo com o que era na idade dos nossos avós, tataravós, bisavós. Então, a religião era obrigatória dentro da família. As crianças obedeciam e respeitavam os seus pais. Os professores eram autoridades, não havia agressão contra os professores. Infelizmente, o Brasil hoje é ranking número 1 de agressão contra os professores. Crianças eram educadas para criarem as suas próprias famílias. Na educação, a família já ensinava os seus filhos: olha, nós viemos para um único fim, ser família. Isso era comum. Por quê? Porque havia educação moral e religiosa dentro dos lares. As crianças já trabalhavam desde cedo. Os pais não tinham medo de corrigir os filhos. Tudo isso aí, as coisas foram se perdendo e foram causando o que nós estamos hoje vendo os tempos modernos. Antigamente as pessoas elas prezavam pelo nome. Imagina, um nome sujo antigamente era motivo assim de tristeza. Se o seu nome fosse caluniado, isso era uma desonra. E o nome era muito valorizado. Hoje em dia, infelizmente, essas coisas estão se perdendo. Né? As mães, elas cuidavam mais da alimentação dos filhos, elas se dedicavam mais à casa, tinha menos fast food, tinha menos iFood, né? O corpo trabalhava mais, as pessoas eram menos sedentárias. Hoje, né, temos aí elevador, controle, tudo que tiver ao nosso alcance para o sedentarismo, a gente busca. Então, essas comparações, essas reflexões que eu queria trazer para vocês, que as coisas estão muito diferentes e a gente precisa parar e refletir e aproveitar o que deu certo no passado. A gente não pode condenar o tradicional, a educação cristã, porque tem muita coisa que está se perdendo por culpa nossa. E um outro, eu fiz 10 fatos. Quem ficar comigo até o final, eu fiz um resumo de tudo isso, que é uma grande reflexão para os pais pensarem nisso, o que está se perdendo ao longo desses últimos anos. E um outro fato que mudou demais é que as crianças sabiam esperar. A gente tinha que esperar o horário do desenho, a gente tinha que esperar o filme que a gente queria assistir. Hoje em dia é tudo imediato, as crianças não sabem mais esperar. Esse mundo moderno trouxe para as crianças o imediato. Eu quero assistir um filme, eu vou lá no Netflix, assisto toda a temporada. Eu quero qualquer coisa, tá na mão da criança na hora. Então, estamos aí com uma geração com muita coisa diferente, com muita coisa que a gente precisa refletir, analisar e a gente precisa
não entrar nessa onda, a gente precisa parar enquanto é tempo, né? Então, muitas coisas mudaram ao longo dos últimos anos, ao longo da geração dos nossos avós, na geração dos nossos bisavós, e a gente precisa conter essa loucura que está se tornando isso aí. No final, eu vou compartilhar todos esses pontos, esses fatos que eu coloquei para vocês, mas é uma coisa a gente precisa deixar muito claro. Se houve, boa noite, oi Ellen, tudo bem? A gente precisa estar muito atento no que não deu certo, mas a gente precisa também resgatar o que deu certo. A obediência, o respeito, valorizar o nome, a honra, a moral, tudo isso aí está se perdendo das outras gerações e está simplesmente indo embora e a gente está perdendo a noção. E muitas dessas teorias modernas da psicologia, da própria educação, estão fazendo com que isso acabe. E a gente precisa, por isso que eu acredito muito na educação tradicional cristã. A Bíblia, cada um com a sua religião, mas eu acredito que a maioria aqui seja cristão. Se você é evangélico, se você é espírita, se você é católico, seja qual for a sua religião, eu acredito que a maioria que me acompanha aqui é cristão e tem essa base cristã. E a educação cristã, ela oferece para nós tudo que a gente precisa para educar um filho. E a gente precisa resgatar esses valores, a gente precisa colocar dentro da nossa casa a educação moral e religiosa para a gente dar conta desse mundo que está todo do avesso. Então, eu prefiro muito a educação da minha avó, a sabedoria da minha avó, que não tinha disponível o conhecimento, mas tinha a moral, os bons costumes, a honra dentro da sua casa, do que seguir essas mestras de educação que só falam em neurociência, em córtex, em isso e aquilo. E o principal, que é a moral, os bons costumes, os princípios, não é falado nessas novas teorias modernas aí, educação positiva, neurocompatível, educação do apego. Eles querem se basear hoje no caminho fácil, só que educar um filho não é fácil. Eu tenho um livro aqui que eu até li nos stories, ele fez uma analogia que eu achei sensacional, que é assim: a família é como uma horta que se deve cultivar continuamente, lançando à terra boas sementes e inutilizando as ervas daninhas. Nós precisamos eliminar as ervas daninhas, sim. Pois se assim não fizerdes, não colhereis boas plantas, e tereis sim um campo de abrolhos e espinhos. Os nossos filhos precisam sim da correção. Se for necessário, da punição. Nós precisamos aparar essas ervas daninhas para que eles consigam crescer retos. E infelizmente isso é muito condenado por essas teorias modernas. O que elas esperam de nós? Elas esperam que nós sejamos aí amigões dos nossos filhos e que a gente não faça o que é da nossa responsabilidade. Então, o mesmo vai acontecer, aí o livro conclui, né? O mesmo acontecerá em nossas casas, onde se cuidadosamente nós não instruirmos os nossos filhos na prática das virtudes. Nós temos que ensinar os nossos filhos a ter horror ao pecado. A gente precisa que eles não tenham vícios e defeitos e más inclinações. Eles precisam desde cedo entender o que é bom, o que é do bem e o que é o justo, né? E isso está sendo esquecido. Um outro ponto que aí eu entro, né? Então, primeiro ponto que eu queria falar com vocês é isso. A gente precisa analisar o que no passado deu certo e resgatar o que deu certo no passado. Não entrem nessa jogada dessas teorias modernas novas de educação que tudo condena o passado, que tudo condena o que foi dado errado. Hoje em dia eu costumo falar que não pode falar a palavra obediência, que não pode falar na palavra punição, que não pode falar na palavra castigo, que o pai e a mãe, ele é bombardeado como se ele estivesse cometendo um erro, um pecado. E o papel do pai, a responsabilidade do pai é justamente isso, é instruir, é essa responsabilidade. Mas Cíntia, então tá, hoje em dia tá tão difícil, as coisas estão tão diferentes, né? Justamente por causa disso, a gente precisa entender a importância, qual é o seu foco na educação do seu filho. Você tem que guiar o seu filho no caminho, porque senão eles vão ser guiados. Se você deixar simplesmente a escola educar, o Estado educar,
infelizmente, não vai ser o caminho que vai preservar e conservar aí a sua moral, os seus princípios, os seus costumes. Então, hoje em dia, o foco dos pais é que os filhos sejam bem-sucedidos. Mas eu te pergunto, e aí, ser só bem-sucedido é o que importa? Só dar a melhor escola para o seu filho é o que importa? Só dar a melhor escolinha do futebol, a melhor aula de inglês, é só isso que importa? Não, porque a escola, o balé, o futebol, eles não vão ensinar o que é o mais importante, que é você ter aí um homem, uma mulher de honra, de moral, com bons costumes. E isso, hoje em dia, a educação moral e religiosa, ela está em segundo plano, infelizmente. O caráter, a moral, os princípios, eles, a gente vai vendo aí que vai ficando em segundo plano. Os assuntos mais polêmicos, que toda hora a gente é bombardeado na Globo, isso, aquilo, as crianças vão vendo, vão crescendo, vão absorvendo e vão achando tudo normal. E não é assim, né? No caso, não basta só você ter um filho inteligente que tira boas notas. No meu caso, o meu filho, Vinícius, ele é inteligentíssimo, mas não cabe só a inteligência para ele. Eu preciso ensinar os valores, eu preciso ensinar ele a lidar com as frustrações. Ele tem algumas limitações, ele tem umas maiores dificuldades, ele tem um grande desafio que é ter uma doença rara. Então, ele tem que saber lidar com os fracassos, com o bullying, ele tem que saber lidar com a vida. E é só ensinando para ele os valores, os bons costumes, que ele vai conseguir enfrentar. Então, de nada adianta só ter uma boa escola, só ter inteligência, se ele não vai conseguir lidar com os fracassos, com as limitações, com as frustrações. Então, um dia, os nossos filhos vão ter que enfrentar aí frustrações, eles vão ter que enfrentar desigualdade no mundo. E aí, só a inteligência vai bastar? Claro que não. Meu filho tem uma doença rara, ele tem 1000 circunstâncias que exigem dele ser um menino forte. Então, eu até, nós levamos ele para conhecer o Marcos, que eu já citei aqui. O Marcos nasceu sem os braços, sem as pernas. Ele dá palestra no mundo inteiro. Ele é um cara feliz, é um cara que surfa sem os braços e sem as pernas. Ele nada, ele é feliz com o que ele tem, não com o que falta a ele. E os nossos filhos precisam aprender a serem felizes com o que tem, não com o que está faltando. Hoje o mundo quer mais, quer mais, quer mais. Bens. As crianças, na maioria das vezes, têm de tudo, não fazem nada e ainda estão insatisfeitas. O que mais tem hoje é criança a partir de 2 anos fazendo terapia. Então, o que falta para essas crianças? Serem fortes, encarar o mundo, encarar as dificuldades. E isso é um problema dessa geração. A base, essa geração não está tendo. De nada adianta ter a melhor escola se elas não sabem enfrentar os problemas. Porque vai chegar lá, vai começar uma profissão e não vai conseguir nada, não vai ter o sentido na vida. Então eu vejo muito isso nessa geração. Infelizmente, o mais importante está sendo deixado em segundo plano. Infelizmente, os pais não estão preocupados aí em dar no lar uma boa educação moral e religiosa. E isso é um fator determinante para a vida dos nossos filhos, né? Então a gente sabe aí que hoje a mídia, ela tá podre, ela tá assim, é angustiante ver as notícias do que os artistas querem levar os jovens, para onde os artistas querem levar os jovens. Então, o mundo está exigindo que os nossos filhos sejam fortes emocionalmente. Porque se eles forem fracos, sentimentalistas, vitimistas, o mundo vai engolir ele. E tudo o que, infelizmente, hoje, esses artistas querem é que os pais não guiem os seus filhos. Tudo que a Anitta quer, tudo que o Felipe Neto quer é que essas crianças não tenham a base familiar para que eles levem e manipulem essa geração e vai para o abismo. Porque são jovens que não estão sabendo dizer não, são jovens que estão sem sentido na vida. Porque os pais estão deixando para segundo plano o que é o mais importante, que é ensinar aí os valores que era
tão valorizado no passado e que no presente está sendo deixado do lado. Então, esses jovens, eles precisam estar fortes para enfrentar. A geração está cada vez pior. Eu falo, meu Deus, cada dia que passa eu falo, eu acho que eu não vou conseguir ler uma notícia pior que a outra. E todo dia é uma notícia pior que a outra. Todo dia você abre aquela Globo, dá vontade, dá ânsia de vômito, de ver como as coisas estão assim de cabeça para baixo. E preparar os nossos filhos para os desafios, eu acho que é o nosso grande desafio. É o nosso, inclusive, vai ser até tema de uma outra live que eu tô preparando, que é prepare o seu filho para a estrada. E não a estrada para o seu filho. Vou falar bastante sobre isso. Nossos filhos têm aí muitos desafios pela frente. E a gente vai ter que preparar eles. Eles precisam ser fortes emocionalmente, porque e principalmente, filhos cristãos serão ainda mais perseguidos, vão ser ainda mais testados, vão ser ainda mais vão fazer chacota, vão fazer risadinhas, e a gente precisa estar muito firme no nosso propósito de educar. A gente precisa estar muito firme dos nossos valores, que a gente faz questão, inclusive o terceiro ponto é isso, o que é inegociável no seu lar, né? Então, o primeiro eu falei a importância da gente comparar e o passado. O passado veio carregado de valores, carregado de princípios que está se perdendo. Segundo, a gente precisa da virtude e da prudência, porque é só com a virtude da prudência que a gente vai fazer toda essa análise e vai principalmente pensar o que eu preciso, o que é o foco da educação dos meus filhos dentro do meu lar. Esse é o caminho. Nós precisamos levar os nossos filhos para uma vida com sentido. E se a gente focar só na riqueza, só na profissão, só na educação intelectual e não na formação da família, não preparar os nossos filhos com esses valores, o dinheiro não basta. O dinheiro não vai levar eles a ter aí uma força emocional. Só a riqueza, só a profissão não é importante. E sim, nós precisamos forjar o caráter dos nossos filhos. Isso é mais importante. Porque se eles estiverem fortes, eles vão encarar a educação intelectual com certeza. É o contrário. Com um caráter forte, com uma formação forte, eles vão encarar a profissão dignamente, eles vão encarar os desafios. Então, a gente não pode colocar em primeiro lugar a educação intelectual, a educação, o valor, o dinheiro, o capitalismo, porque o principal é formar o caráter dessas crianças, formar eles para serem bons, para serem justos, para serem honestos. Então, para mim, a minha prioridade dentro do meu lar, primeiro é colocar Deus na vida dentro dos lares. A gente precisa ensinar isso para eles que está se perdendo. Isso aí é o fato número 1, que é o fato 1. Antigamente, o que se a gente for fazer uma comparação, era obrigatório dentro dos lares. E hoje em dia está se perdendo. Muitos pais, já ouvi muito dos pais, quando o meu filho crescer, quando ele for adulto, ele escolhe a religião dele. Não tem erro mais grave do que um pai ou uma mãe fazer isso. O seu filho está ali, ele é um barco à deriva, ele está esperando a sua orientação. Ele tá esperando você dizer para ele o que é certo e o que é errado. Ele tá esperando você mostrar a luz, o caminho para ele. Você não tem que esperar o mundo inteiro bombardear ele com coisas horríveis para depois você agir. É tarde demais. Hoje em dia, quanto antes você começar a educação moral e religiosa dentro do seu lar, você vai estar protegendo o seu filho contra o mundo. Ah, Cíntia, mas a escola do meu filho é maravilhosa. Não é a escola, é o sistema, é tudo. É o YouTube. Hoje eu postei um joguinho de celular. Hoje está sendo bombardeado com esses assuntos trans que não tem necessidade nenhuma. Qual a necessidade? Você tá jogando um joguinho, o que você quer saber? Se a pessoa é trans ou não no joguinho, no personagem. Isso é uma lavagem cerebral. Então não adianta, a escola do seu filho pode ser a melhor escola do mundo. É o mundo, é o sistema. Para onde a gente for, vai ter esse tipo de abordagem. Essa pauta faz parte no mundo inteiro. Eu já falei sobre o feminismo aqui, volto a falar, é a terceira onda do feminismo, isso é uma pauta da esquerda. Essa questão
trans, ideologia de gênero, isso aí vai vir cada vez mais forte. E se a família não se preparar, ela vai ficar lá esperando que o filho dela seja manipulado, seja por ideólogos, e não vai poder fazer nada. Quando for agir, já é tarde demais. Então, a gente precisa, desde cedo, a prioridade, colocar Deus no nosso lar, colocar a educação moral e religiosa dentro do nosso lar, colocar a importância da família, resgatar os valores da família dentro do nosso lar, mostrar para os nossos filhos a importância do cumprimento do dever na vida dos nossos filhos. Ele, quer ser bem sucedido, ótimo, mas para isso ele tem que ser firme, ele tem que ser forte emocionalmente, para ir assistir a aula, voltar a fazer a tarefa. Ele tem que entender que todos nós temos o cumprimento do nosso dever, nós precisamos ser fortes. Infelizmente a modernidade quer ficar passando a mão, quer levar os nossos filhos para o caminho, do fácil, do cômodo. Os youtubers aí não querem, os vídeos que mais viralizam são os mais idiotas do mundo, que eu falo, gente, como que pode um negócio desse? Como que essa pessoa aqui está milionária? É uma coisa muito revoltante nos dias de hoje. E como tudo isso está acontecendo na nossa vida, na nossa família, no mundo, nós temos que guiar os nossos filhos. A gente tem que ter um plano, um projeto, um planejamento. Você sentar com o seu marido, você sentar com a sua esposa e ter tudo isso muito bem definido. Eu até recebi um comentário na caixinha, que uma mãe falou assim, que o objetivo maior dela é proteger a inocência dos meus filhos, por quê? Porque o mundo, a gente está sendo tão bombardeado que agora a inocência dos nossos filhos está aí sendo ameaçada, e é fato. E como que a gente vai resolver isso? Como que a gente chegou nesse caos? Nós chegamos nesse caos por quê? Porque calaram as famílias, calaram a maioria. A minoria, com essa pauta de direitos e isso, aquilo, calou. E aí, onde está sendo atingido agora? A inocência das nossas crianças. Então, o que eles querem? Eles querem manipular, eles querem aí jovens para quê? Para vender ingresso para a Anitta, para vender ingresso para essas grandes popstars que estão aí fazendo a cabeça dos nossos filhos. E isso aconteceu de um dia para o outro? Não, eu já cansei de fazer vídeo, lá no meu canal do Telegram eu contei um pouco da história. Isso foi de forma lenta, gradual, as coisas foram acontecendo, e aí as famílias, com o tal do politicamente correto, foi aceitando, e viramos um caos que estamos hoje, infelizmente. As famílias, elas se iludiram, achando que religião não era tão importante. As famílias aceitaram terceirizar 100% para educação para as escolas. As famílias aceitaram a permissividade, aquela ideia, mãe e pai tem que ser amigão do filho, tem que ser brother, e aí a criança vai virando um barco à deriva. A criança vai vivendo e nascendo nesse mundo perdida, sem saber, porque nós que temos que assumir as rédeas e falar, não, peraí, tem muita coisa estranha aqui. Os nossos pais, os nossos avós não eram assim. Meu pai nunca me bateu, mas meu pai só bastava me olhar. Ele, com o olhar, eu já sabia, quando eu era criança pequena, se eu estava fazendo a coisa certa ou não. Hoje em dia, meu Deus, eu vi no supermercado, não foi uma, nem duas vezes, crianças de 3, 4, 5 anos batendo no rosto da mãe. E a mãe, gente, se meu avô visse um negócio desse, ele ia falar, que mundo é esse? Somos ETs aqui, porque ao ponto de chegar, de estarmos num convívio e a gente vê crianças agredindo, violentando os próprios pais, é porque não tem autoridade. Isso é fato. Então, vamos generalizar sim. Não vou pegar a exceção, vou generalizar. Hoje em dia, a educação está assim. Tanto que eu acabei de postar aí. Brasil é ranking número 1 de alunos que agridem os professores. É fato, não sou eu que estou falando. São estatísticas, são pesquisas. O último ano aumentou 70% as agressões de alunos nas escolas no Brasil. Não sou eu quem estou falando, são fatos, são notícias. Isso aí acontece diariamente nas escolas do Brasil. Eu, que sou advogada previdenciarista, eu vejo os professores estão cada vez mais correndo. Por quê? Porque não aguentam muitos anos em sala de aula. Está sendo um pavor. Não sei se tem algum professor aqui que pode dar um depoimento,
Mas aluno xinga... Eu, esses dias atrás, estava conversando com uma professora que não deu conta. Ela me falou, não consegui esperar os 30 anos. Desesperadoramente, eu tive que pedir minha aposentadoria, reduzir o meu salário, mas porque eu não aguentava mais aluno mandar eu calar a boca. Ela falou isso pra mim, não faz nem 2 semanas. Eu tava conversando com uma senhora e ela tava me falando. Isso porque ela já se aposentou já faz mais de 5 anos. Ela falou, e aí, né, eu até brincando com meu filho, eu falei, Vinícius, aqui nos Estados Unidos, o que que acontece se um aluno mandar o professor calar a boca? Ele falou, mãe, nunca vi. Aqui nos Estados Unidos, isso pode até estar acontecendo mais, mas não acontece nessa mesma proporção. Eu tenho muita coisa aqui pra falar, mas eu vou contar rapidinho um episódio que aconteceu na escola do meu filho. Porque na escola dos meus 2 filhos tem um oficial, tem um policial. E eles ficam à disposição na escola. Então, na escola do Frederico, ele estuda lá, ele tá no 3º ano, ele estuda desde o kindergarten lá, e na outra escola, o Vinícius já faz 3 anos que ele tá na outra escola. O Officer Lincoln estuda na Elementary e o Officer Alden na outra escola. E os 2, diariamente, conversam com os pais, estão à disposição dos alunos e ficam o tempo todo dentro das escolas. Bom, o que eu queria contar era que aqui a polícia chega muito rápido. Então não tem essa de agredir professor, não tem essa de causar problema na escola. Por quê? Porque já existe um policial dentro da escola para tomar atitude, entendeu? Então, infelizmente, no Brasil, esse número tão grande de professores sendo agredidos por alunos, ninguém faz nada, as coisas não acontecem. E assim a vida moderna vai normalizando o que não é normal. Não é normal isso. Filho bater em pai e mãe, não é normal filho bater em professor. A gente está vivendo numa época aí que as coisas, elas estão muito distorcidas, né? Tudo muito... os valores invertidos. Então, o primeiro ponto foi isso, foi a comparação. O segundo ponto que eu quis falar é com a virtude da prudência que a gente precisa fazer essa reflexão. E a virtude da prudência nada mais é do que, Cíntia, tudo bem, eu entendi, a gente precisa ver que as coisas estão erradas, a gente precisa tomar atitude, e é com a virtude da prudência, porque, como eu falei, não tem receita. Educar um filho não tem receita, mas você pode aprender a cozinhar com conhecimento, porque aí você faz a sua receita. Você pode fazer um plano de educação para o seu filho e saber o que é melhor para cada um deles. E é com a virtude da prudência que você vai ter discernimento do que fazer. A prudência dispõe a razão de discernir, em cada circunstância, o nosso verdadeiro bem e a escolher os meios adequados para pôr em prática. A virtude da prudência nos guia às outras virtudes, nos indicando a regra e a medida. Quando tratamos da virtude da prudência, São Tomás explica que ela é a partir do verdadeiro conhecimento. A decisão prudente se realiza em 3 pontos: reflexão, juízo e decisão. Então, gente, é com prudência, é com reflexão, com juízo e com decisão que a gente vai analisar o que não está dando certo, analisar que o passado tem muito a nos ensinar e começar a agir. Se você tem esses tipos de problemas dentro do seu lar, pare de aceitar que está tudo certo. Não está tudo certo, a gente sempre pode melhorar e é isso que Deus espera de nós. Então existem, para começar, alguns princípios, alguns valores que eles são inegociáveis. Dentro do nosso lar, o mínimo é que se exija, nós exigimos dos nossos filhos algumas coisas para nós, algumas regras, alguns limites, muitos deles precisam ser inegociáveis. Então você vai sentar com seu marido, com a sua esposa, e você vai refletir o que dentro dessa casa é uma regra, o que dentro dessa casa não pode e não é admitido. Quais são os seus princípios? Você precisa fazer essa reflexão. Quais são os seus valores inegociáveis? Então eu entendo que as regras e o limite, ela só é uma ponta do iceberg. Por quê? Porque embaixo é como eu fiz um desenho nos meus stories essa semana.
Embaixo tem muita coisa para se refletir, para se tomar decisão. Você precisa, antes de determinar, fazer essa avaliação, o que dentro dessa casa, essa casa funciona assim. Antes disso, você precisa refletir muito e tomar muitas decisões. Então, por isso que eu falo tanto que a gente precisa planejar, a gente precisa organizar. Lá na imersão, eu deixei um passo a passo para as minhas alunas de como organizar a rotina. Por quê? Porque a gente precisa, na hora que for estabelecida a rotina da criança, e a criança precisa de rotina, essas regras elas já precisam estar muito bem definidas. O casal, junto, se você for separada do seu marido, ele é o pai dos seus filhos, é junto que você vai precisar fazer essas decisões. Essas decisões, elas vão formar o caráter do seu filho. E as crianças, elas sem um direcionamento, elas vão parecer um barco à deriva. Você precisa traçar essa rota. E a educação dos filhos nada mais é do que justamente assumir essa responsabilidade e traçar essa rota no caminho dos nossos filhos. Nós vamos dar esse direcionamento para os nossos filhos. É como eu falei, criança não tem maturidade para definir o que é bom para ela. Eu vejo aí adultos com 30, 40 anos que não têm essa maturidade, não sabem o que fazer da vida. Imagina uma criança. Eles não têm esse direcionamento. E você e seu marido, sua esposa, vocês precisam fazer isso. Sabe por quê? Porque se você não fizer, a Anitta, o Felipe Neto, a Luísa, não sei o que lá, eles vão fazer por você. As feministas estão doidas para pegar um monte de menininhas que não têm juízo para defender aí aborto, para defender tudo isso que está aí na evidência nos jornais. Só que aí pode ser tarde demais, quando você acha, não, meu filho é muito pequenininho para ter regra, muito pequenininho para ter limite. Quando ele crescer, ele melhora. Não! Nós viemos do pecado original. As crianças, elas já têm más inclinações, a gente tem que entender isso. A criança já tem preguiça, a criança já tem inveja, a criança já tem ira. A criança, ela já é um ser humaninho ali, com todas as más inclinações advindas aí do pecado original. Deus nos deu essa responsabilidade. Pai e mãe são responsáveis pelos seus filhos. Então, se nós não fizermos, o Estado, a escola, os ideólogos, as pessoas que estão doidas aí para fazer mutações no corpo dos seus filhos, eles vão estar aí de braços abertos se você não fizer nada. Então, dentro do meu lar, existem várias regras inegociáveis. E eu acho que todo pai e a mãe precisa pensar nisso. Vou dar alguns exemplos só para vocês entenderem do que eu tô falando. Por exemplo, aqui dentro da minha casa, ir na missa aos domingos é uma regra inegociável. A gente não pergunta a opinião dos nossos filhos. Ai, meus filhos, vocês hoje... Não! Todo domingo. Eu já contei a minha história para vocês, desde quando meu filho, teve o diagnóstico em 2014, eu e meu marido fizemos catequese, realmente abraçamos a Igreja Católica como a nossa religião, estamos crescendo desde então, e ir à missa aos domingos fez parte, desde 2015, como uma rotina. Todo domingo nós vamos na missa. E ponto final, não é negociável essa regra. O Frederico era bebê, ele já ia na missa, e hoje em dia, e é isso que eu falo, se você coloca dentro do seu lar a rotina, aqui em casa é assim, as crianças nem questionam, elas acostumam, viram um hábito e as coisas ficam mais fáceis. Outra regra aqui em casa, por exemplo, inegociável, todos comer juntos à mesa. Não existe a possibilidade, ai mãe, hoje eu vou comer no sofá. Eles nem pedem, não tem. Almoço não, porque eles almoçam de segunda a sexta na escola. Sábado e domingo e jantar todos juntos à mesa. Não tem negociação. É assim, ponto final. É uma regra inegociável. E assim, é um tipo de coisa que a gente não precisa nem conversar, porque já faz parte da família. E a gente precisa ter algumas regras inegociáveis. O que é muito importante pra gente, os nossos filhos precisam crescer com essa base. E são coisas que vão formar o caráter deles,
fazer a nossa oração juntos antes de dormir, já é automático. Jantamos, eles vão lá, se preparam para dormir, cada um, a leitura diária também dentro dessa casa já é hábito, é uma regra inegociável. Após o jantar tem pelo menos 20 minutos de leitura, não tem o que negociar, é regra, ponto final. E depois todos, né, fazemos uma oração juntos, vamos dormir e, né, já preparados espiritualmente para o dia posterior. Então, assim, as regras dentro do lar, elas precisam ser muito claras, muito objetivas e para o bem da família. Então, gente, me perguntaram até na caixinha, eu anotei aqui. Qual a melhor forma de punir o filho quando não cumpre as regras? Voltando a falar que na imersão, para as alunas, né, eu deixei um passo a passo lá para elas. Eu coloquei 5 passos, né, que a gente precisa para montar uma rotina com as nossas crianças. A gente precisa primeiro analisar, depois fazer um planejamento com o marido, depois a ação. A gente precisa olhar dentro dos olhos do nosso filho. O negócio é o seguinte, a partir de hoje nessa casa é assim, assim, assim que tem que ser feito. Você vai acordar, e tudo muito bem conversado e as regras muito bem claras. As crianças precisam saber o que está acontecendo, entender as regras para poder cumprir. Então não é, porque eu quero, porque eu mandei. Não é assim. As crianças precisam entender que elas precisam estudar porque elas precisam futuramente ter uma profissão. Não é, você tem que estudar porque eu tô mandando. Não é assim também, né? Então toda regra, ela tem sim, paralelamente, uma consequência se eles não cumprirem a regra. Isso eu deixei lá na imersão, esse passo a passo, mas vou falar bem rapidinho aqui, vou explicar mais ou menos como que funciona, né, lá na imersão que eu coloquei, trabalhar essa rotina com as crianças. Então, regras claras, e se não cumprir as regras, consequências claras também, eles precisam saber o que vai acontecer se eles não cumprirem as regras. Isso é total necessidade para uma harmonia dentro de um lar. Então, na hora da análise, do planejamento, você vai sentar com o seu marido, você vai conversar o que é prioridade dentro da sua casa, o que o seu filho, o que o Lucas precisa, o que o João precisa, cada um com a sua idade, com as suas circunstâncias. Isso é o que você e o seu marido precisam definir dentro do seu lar. Então, esse planejamento, de acordo com o olhar atento à necessidade de cada filho, é que vai fazer total a diferença. Eu não tenho como exigir do Vinícius as mesmas horas de estudo do Frederico. O Frederico chega em casa, ele é do 3º ano, ele faz a tarefa dele em meia hora. O Vinícius vai para o high school. É diferente. São situações diferentes. Eu não posso juntar tudo e colocar e achar que é regra igual para todos. Não, isso não vai dar certo. Por quê? Porque ou eu vou exigir de mais de um ou vou exigir de menos de outro. Então, para isso, a gente precisa o quê? Sentar, planejar, orientar cada filho conforme a rotina de cada um. Não cumprida, aí me perguntaram na caixinha justamente isso, né? Qual a melhor forma de punir? Gente, a melhor forma de punir é que essa regra, o não cumprimento dessa regra tenha um caráter educativo. Ele aprenda se ele não cumprir e passe a ser uma criança melhor. Então não adianta a gente punir para ele piorar, para essa criança tomar atitudes ainda piores. Não. Os nossos filhos, eles precisam entender que nós queremos o bem deles, a gente só quer o melhor para eles. E com esse entendimento que nós estamos ali para o bem, se houver mesmo uma regra que não foi cumprida, ela precisa ter um caráter educativo. Então, né, nossos filhos, vamos supor, eles precisam entender que a gente precisa comer saudável. As regras é para o bem dele, para a saúde dele, para o bem da família. E eu e meu marido somos advogados, a gente gosta muito de trazer a realidade para o nosso lar, de que a sociedade é feita de regras, a sociedade é feita de leis. Isso chama-se vida, isso chama-se... Meu filho está numa fase...
Então, não é fácil, né? Educar não é fácil, é a missão mais difícil na nossa vida. Mas o que acontece? A gente não pode querer o caminho fácil. O caminho de forjar o caráter de uma alma, forjar o caráter de uma nova vida é difícil mesmo. Muitas vezes eu falo, nós exigimos dos nossos filhos virtudes que nós não temos. Então nós precisamos de conhecimento, nós muitas vezes precisamos adquirir virtudes para que a gente possa ensinar essas virtudes para os nossos filhos. Então, eu estava dando um exemplo, vamos supor, cada punição, cada castigo tem que ter algum ideal. E o ideal tem que ser o quê? Que ele aprenda e que ele não faça mais, né? Eu citei muito a idade dos nossos avós, a educação na época dos nossos avós, eles exageravam, mas muitas vezes eram por querer o bem dos filhos, não por errar. Eu tenho certeza, se o meu avô batia no meu tio, não era porque ele era maldoso, não, meu avô era uma pessoa maravilhosa, mas ele acreditava que ele estava fazendo bem pro meu tio. E assim é a vida. Hoje em dia nós sabemos que com violência a gente não resolve nada. Nós sabemos muito bem que Deus não quer que nós sejamos violentos com os nossos filhos. Deus não quer isso de nós. Deus condena a ira, Deus condena a violência. Então é com amor, mas também é preciso que, se as regras não forem cumpridas, haja consequência. Eles precisam entender, porque a sociedade é assim, nós somos assim. Se a gente não fizer o bem, a gente não vai ter o que a gente quer. Se a gente ficar o dia inteiro deitado no sofá, a gente não vai conseguir fazer aquela viagem maravilhosa que a gente quer. A vida é feita de sacrifícios. Então eu sou totalmente contra essas teorias modernas aí, que fica passando a mão na cabeça da criança, e quando a criança vira um adolescente, ela tem um choque. Por quê? Porque o reizinho, quando criança, não foi contrariado e chegou na adolescência, a vida mudou. Não, a criança desde cedo ela tem que entender o que é a vida. Então eu e meu marido, por sermos advogados, a gente traz muito para nossa casa a realidade, a sociedade, as leis, a advocacia, ela está aí justamente no mundo para que as leis sejam cumpridas. Isso chama-se vida. Isso tudo na nossa vida tem uma consequência. Então, vamos supor, me perguntaram, né, na caixinha, vou ler de novo a pergunta, qual a melhor forma de punir o filho? Então eu vou citar, cada regra tem o seu caráter punitivo. Eu não posso pegar, vamos supor, meu filho não quer comer legumes. Eu não posso tirar o passeio, tem que ser proporcional àquilo. Então vamos supor, dia de semana aqui na minha casa tem que comer legumes, ponto. Final de semana a gente come sobremesa. Eu faço a sobremesa que vocês quiserem, esse é o nosso combinado. Mas se vocês não comerem certinho durante a semana, final de semana não tem saída para ir comer hambúrguer na lanchonete que eles amam. Se vocês não comerem certinho durante a semana, o que eu colocar na mesa, não tem sobremesa. Então é uma consequência proporcional com a regra estabelecida. E nós pais temos que fazer isso, por quê? Para que a criança entenda que a alimentação saudável é para a saúde dela, é para o bem dela. Eu não tô querendo ser carrasca, ou eu tô querendo ser má, exigindo isso pro meu filho. Não, a minha mãe quer que eu coma porque ela quer o meu bem, porque ela me ama, porque ela quer que eu seja uma criança saudável. Então, essa regra, comer saudável, ela precisa vir com uma consequência. Não também, se você não comer saudável, você não vai ter a sobremesa que você tanto quer, você não vai ter a lanchonete no final de semana quando você quer, e tudo tem que ser proporcional para ele entender. Por quê? Porque daqui a uns dias a gente não vai estar mais do lado dele oferecendo legumes, mas ele precisa saber que dentro da realidade, dentro do mundo, nós precisamos comer legumes. Vocês entendem que faz parte do caráter da educação também a gente mostrar a realidade como é a vida, não é só dentro do nosso lar, não, porque quando a gente virar as costas e eles forem para casa da avó, do vô, eles vão se entupir só de porcaria e não vão ter o mínimo discernimento do que é certo e do que é errado. Então a gente precisa conduzir eles já para que eles vão aprendendo a viver da forma correta, o caminho do bem, o caminho do correto. Então, essa punição, né, que eu falo, corrigir os nossos filhos na medida certa, é justamente isso, é a gente agir com prudência
educação, com conhecimento. E se você estudar, vamos supor, ah, meu filho não gosta de estudar. Gente, eu tenho pavor dessa frase, sabia? Porque eu acho que tem certas coisas que a gente precisa virar um hábito. Todos os dias, se for uma regra na sua casa. Aqui, todos os dias, tem 1 hora, meia hora de estudo. Tem que ter, não é uma condição, é uma regra inegociável. Você precisa fazer as suas tarefas, ponto final. Ah, mas se ele enrolar, se ele não fizer? Ele não vai ganhar o que ele quer, ele não vai poder ir na casa do amiguinho, ele não vai poder ter um passeio legal no final de semana, ele não vai poder ter aí as coisas boas, as maravilhas que é. Por quê? Porque tudo na vida que a gente fala para os nossos filhos, o lazer, a diversão, ela vem depois da obrigação. Então, se eu quero viajar, eu preciso ralar muito, e eles entendem isso, eles precisam entender isso. A gente tem boleto para pagar, a gente precisa trabalhar para poder desfrutar da diversão. E as crianças, desde cedo, precisam também saber disso. Isso aí é uma consequência da vida, né? Isso aí eu falo bastante. Agora, vamos supor, o meu filho não quer comer legumes. Vocês entendem que a regra comer legumes é bem diferente da regra não bater no irmão? São regras totalmente diferentes e as consequências precisam ser diferentes também. Poxa, se meu filho, se um irmão bateu no outro, machucou, foi grave, foi intencional, foi com inveja, não dá pra deixar ele sem sobremesa. Você precisa sentar com seu marido e alinhar com ele alguma consequência para que ele... Primeiro ele precisa reparar o dano, ele precisa ir lá, pegar gelo, pedir desculpa pro irmão, abraçar o irmão. É o mínimo que ele tem que fazer, é reparar o erro, assim como a sociedade, né, nos impõe. Isso chama-se vida. Então, a partir desse momento, existem regras e regras dentro do meu lar, dentro do seu lar. E isso aí é muito individual e você tem que estar atenta. Qual a idade do seu filho? Ah, tá, mas ele bateu no irmãozinho porque ele tem 2 aninhos. É bem diferente quando um adolescente pega e maltrata um irmão e a diferença de idade é de 10 para 5 anos, né? São circunstâncias diferentes. Quantos anos tem seu filho? Qual é a fase que ele está? Bateu quanto? Bateu de machucar ou bateu só coisa de irmão? A gente precisa analisar muita coisa antes de definir uma regra. E mais ainda, para toda regra tem que ter uma consequência? Sim, tem que ter uma consequência, mas ela precisa ser analisada. Precisa ser analisada com seu marido, dentro da sua família, dentro das suas circunstâncias, e a gente precisa agir. Se você acha que ser amigo do filho é errado, se não... Sim, eu acho. Não, eu acho que, primeira coisa, o mundo quer que você seja amigão do seu filho. Amor, gente, eu amo os meus filhos, eu faço tudo por eles, só que mãe, ele só tem uma. É o que eu costumo falar. O jeito que ele fala comigo é inadmissível o jeito que ele fala com uma amiguinha de sala de aula. São totalmente diferentes. Amor, eu amo meu filho, eu posso ser amiga dele, ele pode me contar tudo o que ele quiser, mas a autoridade dos pais, ela precisa estar muito clara e a hierarquia, pai e filho, precisa estar muito bem estabelecidas. Quando eu falo pai e mãe não pode ser amigo do filho, significa pai e mãe não são iguais, não é a mesma hierarquia, não, isso não pode. Pode ser amigo de amar, de ouvir, de sair para brincar, de sair para rir, para dançar junto. Isso é maravilhoso. Agora, pai e mãe não estão aqui pais e filhos não estão aqui na mesma hierarquia. Não estão. Porque o pai e a mãe é único. Eu fui designada por Deus para orientar o meu filho, para direcionar o meu filho. Só eu posso fazer isso. Um amiguinho, até porque dentro do direito, a gente sabe muito bem isso, que a criança ela não tem responsabilidade sobre nada. Tudo que ela quebrar, tudo que ela causar de danos, é 100% responsabilidade dos pais. Então a gente não pode igualar aí pais e filhos sob várias óticas. Primeiro, a criança é imatura. A criança não tem maturidade para resolver nada na vida. Ela precisa da autoridade dos pais para direcionar. A gente precisa direcionar essas crianças assumindo a rédea da responsabilidade e falar, não, peraí, eu sou quem lidero essa casa e oriento os meus filhos.
Então, não há igualdade de pais e filhos. Não. Por quê? Porque no próprio direito não há igualdade. Se acontece alguma coisa, é 100% responsabilidade dos pais. Esses dias até aconteceu um episódio lá no escritório que umas crianças pegaram e enfiaram no tanque de gasolina de um cliente nosso um monte de areia. Conclusão, estourou o motor do carro do nosso cliente. E são duas pequenininhas, pelas fotos, né, que tem no processo. O nome das crianças nem são citados. Por quê? Porque elas zero responsabilidade. É 100% responsabilidade do pai arcar com os prejuízos e ele, óbvio, assumiu tudo. E num processo judicial, só para vocês terem ideia, não precisa nem falar o nome das crianças. Filhos de fulano de tal. Então, no direito, as crianças não são zero de responsabilidade. Por quê? Porque esse é o mundo, a verdade é essa. As crianças não têm maturidade nenhuma para assumir os riscos, as consequências dos seus atos. Por isso estão ali os pais, para direcionar, para guiar, para assumir as responsabilidades. Então, gente, a gente não pode igualar, os pais e os filhos tá ali. Não tá. É equívoco desse mundo. Nós podemos dar amor, dar carinho, brincar, cantar, rir junto, fazer piada. Só que isso não significa que os pais precisam ter total autoridade dentro do lar. Ali quem dá as regras, aqui nessa casa, quem dá as regras é a mamãe e o papai, ponto final. Por quê? Porque nós somos os responsáveis por vocês. Nós somos quem vai dar direcionamento na sua vida. E é ponto, né? Então, o futuro dos nossos filhos estão nas nossas mãos, é uma responsabilidade muito grande. Agora, dar amor, dar carinho, não tem nada a ver com isso. O que eu falo é, nós não somos brothers de ficar deixando. E outra coisa, essa igualdade, ela só tira, dependendo, né, claro, tudo depende do caso, das circunstâncias, mas falar no mesmo tom, tudo isso aí eu falo como igualdade, é isso, né? Falar no mesmo tom, achar que não deve satisfação, é como se fosse um colega de sala. Então a gente precisa ponderar o que é ser amigo dos filhos, certo? Bom, então, gente, já foi 1 hora de live, eu preciso encerrar. Mas vamos lá, só para encerrar, espero que vocês estejam acompanhando todo o meu raciocínio, porque às vezes eu começo a lembrar de uns casos, umas coisas, e acabo me perdendo. Mas então, gente, não tem como ser o mesmo castigo para tudo, né? A gente precisa ponderar qual é a regra, qual é a consequência do não cumprimento de determinada regra, e não pode ser a mesma punição para tudo. A gente não pode generalizar, generalizar os filhos e não pode generalizar a regra, porque cada filho tem um comportamento, cada filho tem, a gente precisa estar muito atentas a isso. E isso eu falo lá na hora que a gente precisa refletir, né? Lembra que eu falei que a virtude da prudência exige de nós reflexão, juízo e a decisão. Então, educar um filho exige muito isso de nós, tá? Ai, Cíntia, mas meu filho é maravilhoso, meu filho... Ótimo! Então, continue assim, continue com regras, com limites. Por quê? Porque quando chegar lá na frente, a faculdade, as amizades, a adolescência, isso aí é o mundo lá fora gritando. Como eu falo, o que a gente puder cercar os nossos filhos, o máximo que a gente puder, e quanto mais anos a gente puder fazer isso, nós vamos estar aí deixando a base forte. E aí, com essa base forte, eles podem chegar na faculdade, enfrentar tudo e todos, e eles vão ter isso, esse forte emocionalmente, porque o mundo lá fora vai gritar e eles vão saber muito bem o que foi ensinado dentro de casa, tá? Gente, eu queria, se vocês quiserem esse resumo dessa live, eu queria que vocês postassem nos stories de vocês e me marcassem, tá? Pode escrever aí a frase que você mais gostou da live e aí eu vou te mandar no seu inbox o resumo dessa live, tá? Então, quer o resumo da live? Posta um print dessa live, escreve a frase que você mais gostou, que aí eu vou te mandar o resumo dessa live. E então, para resumir, gente, eu vou tentar frisar com vocês esses 3 pontos, né? Regras e limites, na minha visão, que tem uma visão de uma educação tradicional cristã,
regras e limites são fundamentais dentro de um lar. A educação dos nossos filhos precisa resgatar a palavra obediência, a autoridade dos pais. Essas regras, esses limites, eles precisam ser ordenados para quê? Para que haja paz dentro do seu lar. Então, como eu falei, a ordem existe, né, com harmonia e com a paz, ela só vai existir, a paz e a harmonia só vai existir se houver ordem. Então você e o seu marido, você e o seu ex-marido, o pai dos seus filhos, seja qual for as suas circunstâncias, você precisa traçar o que você quer para a educação dos seus filhos. Então, número 1, refletir. O tradicional, a educação cristã, eles têm muita coisa boa para nos oferecer. A modernidade quer extinguir, quer condenar, querem inventar a roda, mas não está dando certo. As escolas estão com problemas graves de alunos desrespeitando os professores, os filhos agredindo os pais. A gente sai, a gente vê evidentemente a falta de autoridade dos pais e os números provam que as coisas não estão dando certo. Número 2, o ponto que eu falo é com a virtude da prudência que a gente vai conseguir aí analisar o que é certo, o que é respeito, qual a importância aí da educação moral e religiosa dentro do meu lar. A gente precisa estar com esses olhos voltados para a importância da educação religiosa e moral. Por quê? Porque hoje em dia os pais estão muito focados só na educação intelectual, só na melhor escola, só no melhor balé, só no melhor inglês. Só que antes disso, a gente precisa formar o caráter dos nossos filhos. Antes que eles sejam grandes homens, eles precisam ser grandes homens de caráter. Então a gente precisa muito pensar nisso. E a gente precisa também voltar os olhos dos nossos filhos à família, resgatar os valores da família. Hoje em dia, eu postei até um tempo atrás no meu Instagram, os jovens hoje em dia não pensam mais em ter família, os jovens hoje em dia não querem mais ter filhos, e isso é muito triste, isso é muito preocupante. A gente está vendo aí que os valores estão se perdendo, e a gente precisa fazer isso, a gente precisa conversar com os nossos filhos sobre isso, é muito importante. E depois de tudo isso alinhado, depois de tudo isso que você vai refletir, a gente precisa traçar um caminho, né? A gente precisa colocar dentro do nosso lar aí quais são as suas regras inegociáveis. Quais são as regras inegociáveis que você acredita que vai ser o melhor para o seu futuro, para o futuro dos seus filhos. E, paralelamente a essas regras inegociáveis, quais serão as consequências se eles não cumprirem essas regras. Você precisa, né, com certeza, já ter muito bem desenhado e proporcional às regras que você estiver delimitado para os seus filhos, as consequências, porque isso se chama vida, isso é sociedade. Nós vivemos numa sociedade com leis, nós vivemos numa sociedade com regras. Então não queira extinguir isso dentro do seu lar, porque seus filhos daqui a uns dias vai estar aí para o mundo. E eles precisam desde cedo entender a importância disso, né? Então, se você conseguir, né, entender esses 3 pontos que eu pontuei aqui, né, com certeza estabelecer uma regra e as consequências para essas regras não vai ser muito, eu acho que fica muito mais claro, fica muito mais fácil depois que a gente tem essa reflexão, essa visão, essa comparação, fica tudo muito mais fácil. E para finalizar, eu vou ler um trechinho de um livro aqui, só para a gente pensar o seguinte. Tem um livro que eu gosto muito, Regra de Vida para as Mães. Pedro havia passado a noite inteira pescando e, como não pegou nenhum peixe, provavelmente chegou ao cais muito cansado, mal-humorado e desanimado. Mas Jesus lhe disse para levar o barco ao mar e lançar as redes novamente. E aí, todas essas palavras podem passar por nossas mentes quando tentamos colocar em nossas vidas a ordem, talvez depois de muitos fracassos. Mas Jesus está pedindo a nós, assim como ele pediu para Pedro, lançai-vos em águas profundas e estendei as vossas redes para pescar. Pedro obedeceu, apanhou tantos peixes que as redes quase rasgaram. E assim é a nossa vida. Muitas vezes a gente fica desanimado, a gente acha que educar um filho é muito difícil, que, ai meu Deus, meu filho não me respeita, não tem boas notas, mas a gente tem que fazer igual
essa parte da parábola aqui, porque Jesus, ele quer que você cumpra a sua vida de mãe, ele quer que você cumpra a sua vida de esposa, de mulher, da sua vocação, e Jesus está aí para te recompensar os seus esforços. Então a gente tem que pensar que nada será impossível, né? Quando a gente menos vê, a gente insistir, a gente lutar, a gente não... Tá difícil, mas eu vou insistir, tá difícil, mas eu vou lançar as minhas redes novamente no mar. Então os contratempos, eles vão vir, e a gente tem que ter confiança que se a gente tiver mesmo bem decidido a fazer o bem, a gente vai colher bons frutos. O caminho, muitas vezes, mais difícil, ele é mais custoso, mas com certeza os frutos, eles virão. E os nossos filhos, com certeza, é a nossa maior alegria. É aquela famosa frase que eu falo: nenhum sucesso na vida compensa o fracasso no lar. Então fica aí essa reflexão com vocês. Alguém tem alguma pergunta, alguma sugestão? Eu vou deixar essa live salva por algumas horas. Espero que, se vocês gostaram, manda para alguma amiga, se fez sentido alguma coisa para você, vamos conversando ao longo da semana, me manda uma mensagem lá no Instagram e a gente vai tratando sobre isso, tá? Hoje falamos de educação de filhos, semana passada eu falei de planejamento, organização do lar, e assim nós vamos continuar. Obrigada, Renata! Que bom que você gostou. E ao longo aí de 2023, espero vocês toda quinta-feira pra gente conversar sobre vários temas. E se quiserem, mandem sugestões lá no meu Instagram, nos meus stories, que eu vou adorar aí refletir. Tem muitos assuntos pra gente refletir, tem muita coisa pra gente conversar sobre família, né? Afinal, o tema que eu gosto tanto de falar aqui, que a gente precisa, é resgatar os valores da família, tá bom? Um beijo, uma ótima quinta-feira pra vocês. E espero vocês na próxima quinta.